Pronto, estamos gravando. Então vamos lá, pessoal. Só um adendo que eu gostaria de fazer naquela parte que nós falamos de estoque é que é assim, ó. O que é preciso observar também é o fluxo de vendas e de faturamento. De repente a gente olha e vê um estoque muito grande, mas aquele estoque baixa muito rapidamente e rapidamente ele é reposto. Então há de se observar também em relação ao estoque o fluxo, né? É chamado de fluxo de faturamento. Mas vamos lá. Vou compartilhar minha telinha aqui com vocês para nós continuarmos. Pronto, já estão vendo os meus slides aí, né, galera? Peraí que o pessoal está voltando agora também. Vamos lá. Então, estávamos falando sobre perdas, estoque obsoleto, furto, incêndio, roubo, desastres naturais. Custo também não pode ser confundido com investimento. E por incrível que pareça, algumas pessoas confundem investimento com custo, tá? Ah, porque eu tive que investir. Isso acontece muito naquela parte que comentei com vocês sobre preparação, reciclagem, capacitação de pessoal. Isso não é custo, não pode entrar como custo, tá, gente? Isso é investimento. O que é um investimento? É todo tipo de ação financeira da qual se espera receita ou lucro futuro. Então, isso é visto como investimento. Eu nunca coloco um tostão do meu dinheiro e chamo isso de investimento se eu não conseguir mensurar, medir corretamente o quanto isso me agrega como receita ou como lucro lá no futuro. Então, investimento é também um tipo... ele não entra nem como despesa, na verdade, investimento. O que você usa para investir, despesa, é aquilo que a gente subtrai do lucro bruto para chegar ao lucro líquido. O investimento só pode ser feito com o próprio lucro líquido, tá? Isso também é legislação, tá, gente? Eu só posso investir aquilo que é proveniente do meu lucro líquido, ou seja, depois que eu fiz lá receita menos custo, obtive lucro, obtive lucro bruto, peguei o lucro bruto, subtraí as despesas, cheguei no lucro líquido, é desse dinheiro chamado de lucro líquido que eu tiro qualquer valor, qualquer coisa de investimento, inclusive capacitação de funcionários. E sim, uma boa capacitação de funcionários pode aumentar o meu lucro em até 20%. Então, capacitação de funcionário é sempre um ótimo investimento. Exemplo ali de investimento, ó, poupança, né, a parte financeira de fato, fundos de investimentos, nós vamos entender todas as diferenças também entre esses conceitos, bolsa de valores, capacitação profissional, tudo isso é investimento. Para se fazer investimento, o investimento tem que ser retirado do lucro líquido. É dinheiro que é reinvestido para transformar em mais dinheiro. Isso é a ideia de investimento. É reutilizado para geração de mais grana. Isso é investimento. Investimento tem que ser sempre... O investimento, via de regra, é utilizado do lucro líquido. Vamos lá agora entender os tipos de custos que existem. Aqui uma imagenzinha rápida para a gente ver o ciclo das etapas da gestão de custos. A primeira delas é planejar os recursos. Recursos é obrigação do levantamento de recursos, falaremos disso mais para frente. Lembre-se, estamos começando o nosso curso aqui de administração financeira orçamentária. É obrigação do administrador financeiro tentar levantar recursos. Esses recursos podem sair do custo do lucro líquido, esse recurso pode sair da própria receita, esse recurso pode ser recurso de terceiro, empréstimo do banco, capitalização aberta da empresa, ou seja, bolsa de valores, papel, função, obrigação do administrador financeiro o levantamento, planejamento e levantamento de recursos. Sempre estimar de maneira futura os custos, sempre ter os custos bem orçados, fazer um controle absurdo dos custos e sempre
sempre, sempre, sempre realizar, e isso nós aprenderemos aqui, por isso tem a calculadorinha aqui, ó, de maneira matemática, o estudo dos custos. É nisso da parte matemática que nós entraremos daqui a pouquinho. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Mas olha lá, o tipo de custo. Custo direto. Falaremos na hora que estivermos calculando, dando exemplos com os cálculos, ficará mais claro. Nós temos o custo indireto, nós temos o custo fixo, nós temos o custo variável e nós temos o custo marginal. A grosso modo para vocês, entenderemos como custo direto, matéria-prima e tudo envolvido diretamente na execução do meu trabalho. Custo indireto, mão de obra, tá certo? Custo fixo aqui, ó. Máquina, aluguel, se você tem um espaço que é alugado, isso entra como custo fixo. Custo variável é o custo de produção. Quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu utilizo, portanto esse custo varia de acordo com a minha produção. Custo marginal é o custo que nós aprenderemos a calcular, que é o custo peça a peça, produto a produto. Então esses são os tipos de custo. Nós vamos diferenciá-los de maneira mais calma quando nós estivermos resolvendo exercícios, tá? Então, por enquanto, só entender a definição bem basiquinha de cada um deles já basta, porque nós vamos entrar a fundo ainda hoje nos custos, tá? E o custo marginal. Talvez esse custo marginal aqui que seja o mais novidade de tudo para vocês. É esse que nós vamos calcular aí com força. Agora a gente vai mudar um pouquinho, falar de custos, nós falaremos de receita. Receita, o conceito é mais fácil, receita é tudo aquilo que entra. Entrou de maneira financeira, dinheiro é receita. Receita é todo o valor financeiro que é recebido. De receita é grana, tá, gente? Grana entrou, receita. Certo? Grana entrou, receita. Grana saiu, despesa, custo, investimento. Receita, valor que é recebido. Receita, definição, ó, conjunto de rendimentos de um Estado ou de uma sociedade. Já falando sobre orçamento público, porque nós vamos sempre associar o público e o particular, tá? Então, o conjunto dos rendimentos de um Estado ou de uma sociedade. A receita de um Estado é quase que inteira proveniente de impostos e de lucro líquido de estatais, tá? Atenção, tá, gente? Toda receita de um Estado, de uma nação ou de uma sociedade, ela tem que ser reinvestida, tem que ser retornar para a sociedade. Isso que é a diferença básica de uma receita particular de uma receita pública. Resultado, por exemplo, de operação de venda dos bens ou a venda do serviço, a venda da prestação do serviço. A receita de todos os conceitos, ele é o mais simples de ser entendido. Vocês vão ver que até a equação matemática que representa a receita, ela é das mais simplesinhas. A mais complexa mesmo é o custo, tá certo? Receita é entrou grana, receita. Entrou receita, entrou receita. Atenção aqui, ó. Eu não coloquei nos slides, mas muita atenção aqui. Eu vou até parar um pouquinho aqui, que essa parte de compartilhar, eu vou olhar aí para vocês, para que vocês entendam uma coisa que todo mundo, senso comum, confunde. Eu gostaria muito de perguntar para vocês se vocês sabem a diferença. Qual a diferença entre receita e faturamento, gente? O administrador não pode atrapalhar com isso, hein? Vamos lá, quem responde? Calma aí, galera. Um por vez. Essa é muito fácil. Pergunta outra. Receita e faturamento. Qual a diferença? Eu sabia essa com maçãs. Oi? Eu sabia essa com maçãs. Colocou a empresa no meio e já não sabe mais, né? Alguém daqui trabalha em escritório, trabalha mexendo com isso, receita, faturamento? É importante que nós entendamos, porque alguns impostos também são colocados sobre a receita, outros impostos são colocados sobre o faturamento, alguns impostos são colocados sobre o lucro bruto, alguns impostos são colocados sobre o lucro líquido. Por isso que todas as coisas depois vão se amarrar dentro de equações matemáticas. Imposto é que não falta. Imposto é que não falta, exato.
Não somos o país do mundo que mais pagamos impostos, mas, segundo pesquisas, nós somos o país do mundo que menos se sente representado pelos impostos que paga. Ou seja, a gente sente que esses impostos não estão voltando na forma de benefícios. Vamos lá, voltando aqui então. Vou explicar para vocês com muita calma aqui a diferença entre receita e faturamento. Receita é tudo que entra. Faturamento não. Essa é a primeira diferença básica entre os dois. Faturamento é tudo aquilo que eu faturo. Putz, tudo aquilo que eu faturo não vai ficar legal. É tudo aquilo que eu contabilizo através de nota fiscal. Tudo que eu contabilizo através de nota fiscal é faturamento. Para nós diferenciarmos ainda melhor, e depois eu vou diferenciar para vocês com um exemplo, faturamento é sempre responsabilidade do departamento de vendas. Receita é responsabilidade do departamento contábil e do departamento administrativo. Vendas trabalha com faturamento. Vendas. Agora, qual a diferença, professor? Porque se eu estou vendendo e estou faturando, estou gerando receita. Não necessariamente. Vamos lá. Você trabalha... Vou dar o exemplo de uma academia. A academia vende os seus planos de maneira anual ou semestral. Isso também definido por lei, tá, gente? Uma academia. Então, eu vendo o pacote para o cara da academia por exemplo, R$ 1.200. É claro que ele não vai pagar os R$ 1.200 pelo semestre. Ele pode, mas ele não vai. Ele vai pagar isso em mensalidades de R$ 200. Uma academia cara que vocês frequentam. A academia que a gente, professor, frequenta, aquela de 30 conto por mês. Mas a de 200 conto lá por mês. O cara vendeu esse pacote. Ele faturou. Então, ele faturou na venda do pacote, ele faturou R$ 1.200. O cara pagou a primeira, R$ 200. R$ 200 é receita. Entrou R$ 200. Até porque você não sabe se esse cara será inadimplente depois. Então, o faturamento não vira receita. Você não sabe se esse cara vai desistir da academia. Você não sabe se ele vai utilizar os recursos normais para quebra de contrato semestral. Ou seja, ficou doente, ele pode quebrar o contrato. Existe um monte de recursos legais que ele pode utilizar para quebrar o contrato. O faturamento não virou receita. Outro tipo de faturamento que não vira receita. Hoje nem tanto mais porque as pessoas não usam mais. Entrou em desuso justamente pela sua falta de liquidez e inabilidade mercantil. Mas quem é do tempo do cheque, por exemplo, faturei, mas vendi o meu produto em cheque. Vai ser descontado no mês que vem. Chega lá, o cheque bate-se em fundo. É faturamento que não é transformado em receita. Então, faturamento diz respeito à venda. Faturamento. Receita diz respeito ao que é recebido. Vou dar exemplo da faculdade. O curso de vocês é semestral. Vocês têm semestre para trancar a matrícula ou refazer a matrícula por um semestre. Aí, alguém, por qualquer motivo que seja, questão de saúde, de desemprego, fica inadimplente, não paga. Na hora que a faculdade vendeu para vocês o curso que era semestre por semestre, ou seja, era semestral, ele fatura o semestre. Só que a receita entra através de mensalidade. E a gente que trabalha com finanças não pode confundir esses dois conceitos. Só vocês colocarem na cabeça de vocês assim. Faturamento refere-se a vendas. É por isso que vocês, como administradores, aqui nesse curso, não entrarão tão a fundo em faturamento. Já a receita é importante para vocês. O administrador só administra o que entra, ele não administra ganhos futuros, porque para a gente, para vocês principalmente serão administradores, eu serei professor, vocês serão administradores, você tem que sempre pensar que ganho futuro não existe, portanto eu trabalho com receita. Eu preciso do dinheiro e preciso mais ainda da liquidez do dinheiro em caixa para poder trabalhar e fazer minha boa administração financeira ou administração orçamentária. Ficou claro para vocês, gente, a diferença entre receita e faturamento? Professor, então faturamento é uma previsão? Pode ver assim? A gente não considera nem como previsão
Eu não posso prever ganhos futuros, receitas futuras com faturamento, porque eu sempre devo contar com a inadimplência. Entendi. Ela no Brasil é alta, ela não é baixa, não. E eu não posso colocar inadimplência. Olha que maluquice. Por isso que o administrador ele tem que ser muito habilidoso. Eu não posso colocar a inadimplência. Eu não posso colocar como despesa. Eu não posso colocar como custo. Eu não posso colocar como nada. A despesa é perda. Entrou naquela parte do tchau e bênção. Por isso que a liquidez é tão valorizada, sabe? Se vocês forem lá fazer a negociação com a faculdade de inadimplência à vista, vocês vão ter um descontaço. Isso não é só na faculdade, em qualquer lugar. Porque dinheiro líquido é mais valioso. Liquidez, dinheiro líquido em mão, ele é sempre mais valioso. Virou receita, o administrador consegue administrar. A gente não administra faturamento. Então vocês não administram faturamento. Você nunca conta com faturamento para fazer negócio, nem para nada disso. Outro erro do pequeno empresário, do botequinho da esquina, da adega, o fazer fiado. Já cansaram de ver aquelas plaquinhas do fazer fiado, que algumas viraram até meme e tudo mais. Não pode, gente. Você faz isso, está pedindo para falir. Faz isso, por isso que academias, por exemplo, são negócios de tanto risco. Vocês veem várias abrirem, várias fecharem, e você vai vendo que no mercado vão se estabelecendo as grandes, que já montaram ao longo dos anos um grande capital de giro para compensar a inadimplência. As universidades, a mesma coisa. Até pouco tempo atrás, se vocês lembrarem, havia pouquíssimas. Hoje é Uninove para lá, Uninter para cá, a Universidade Cheta para lá, um monte de universidades. Vocês verão com o tempo que essas vão ficando todas pelo caminho. O que vai sobrando são as grandes que ao longo do tempo já aprenderam como faz, ganharam know-how, ganharam um grande experiência administrativa, viram o que dá certo, o que não dá. Ao longo dos anos adquiriram um grande capital de giro. Essas são as que perdurarão. As outras, infelizmente, ficarão pelo caminho. Isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês, até citando alguns nomes reais mesmo, mas isso são exemplos que podem ser estendidos a todo tipo de negócio administrativo, a todo tipo de negócio que necessita de administração. Está fazendo sentido para vocês, gente? Está ficando claro? Sim, professor. Joia. Então vamos lá. O único adendo, a única observação que eu queria fazer para vocês em relação à receita é isso. Não confundir receita com faturamento. Faturamento é uma coisa, receita é outra. Ó, a receita resulta, por exemplo, de operação. Essa daqui já foi. É o capital obtido, capital grana, a partir da venda de um produto ou serviço. Capital grana é por conta dessa definição que está lá na Constituição também, tá certo? Que muita gente confunde a receita com faturamento. Faturamento não é capital. Faturamento é o negócio fiscal, e o nome é isso mesmo, negócio de negociata fiscal acerca da venda de um produto. Faturamento gera nota fiscal, a receita não. Ou seja, a nota fiscal, quando você entra na academia ou quando você faz a matrícula na universidade, ela é emitida no momento do faturamento, no momento em que você se matricula. Tipos de receita. Nós temos a receita financeira, que é a privada, a receita pública, que é a receita de um estado, do município, ou da própria federação, ou de uma sociedade, ou de uma comunidade. Isso é receita pública. E nós temos a receita marginal, ou também conhecida por aí como receita instantânea. Eu não quero saber a receita da minha empresa, eu quero saber a receita de um produto. Eu não quero saber a receita da venda de uma caixa de canetas. Eu quero saber quanto eu tenho de receita em uma única caneta. O nome disso é receita marginal. Agora vamos falar um pouquinho do lucro. Primeira definição matemática que nós utilizaremos daqui a pouco. O que é lucro? Lucro é simples assim. Lucro nós entenderemos como receita menos custo. Receita menos custo é igual a lucro. Quem é lucro? Receita menos custo. É o que entra e o que sai através dos custos. Só que atenção, lucro é sinônimo de lucro bruto.
Então, quando eu me referir só à palavra lucro, entenda lucro como sendo sinônimo de lucro bruto, ou seja, a palavra bruto eu posso omitir. A palavra líquido, jamais. Então, tenho lucro e lucro líquido. Alguns ainda chamam de lucro bruto, mas isso está em desuso, porque se eu tenho duas vacas, uma branca e uma preta, só existem as duas, se eu digo essa é a vaca branca, eu já sei que a outra é a vaca preta. Não precisam de todas essas delimitações da língua portuguesa. Isso é desuso da palavra. É lucro, lucro líquido. Em sentido amplo, essa definição não da legislação, essa definição do dicionário, tá? Em sentido amplo, lucro é todo ganho ou vantagem obtidos. Então, qualquer tipo de vantagem, no português, claro, é lucro. Poxa vida, tinha uma namorada ou namorado feio, troquei por um namorado ou uma namorada bonita, todo lucro. E realmente tive uma vantagem nisso, certo? Lembrando que beleza é subjetivo, tá, gente? Tive uma vantagem nisso, é lucro, segundo o dicionário. No campo mais restrito da economia, é o retorno positivo de um investimento, deduzido os custos que este exigiu. Então, todo tipo de investimento que me exigiu custo resulta num lucro, tá certo? Isso no nosso campo, que é o mais interessante da economia, que está totalmente atrelado à administração de finanças. E nós trabalharemos aqui com muitos conceitos da economia, tá, gente? Não existe administrador financeiro que não manje um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de economia. Aliás, nós dizemos assim, ó, se a gente soma economia mais contabilidade, o resultado disso é administração financeira, certo? Então, deduzidos os custos que esse existiu. Por que eu digo sempre assim, ó, que é o retorno positivo? Porque o antônimo de lucro é prejuízo. Então, nós dizemos assim, lucro negativo igual a prejuízo. Tá certo? Por isso que lucro, nós só utilizamos a palavra lucro quando este é positivo. Quando o resultado de uma conta matemática resulta em lucro negativo, o nome disso é prejuízo. Atenção, tá, gente? Muita atenção agora. Outro conceitinho, quem tiver com papel aí, anota, por favor. Nem sempre o prejuízo... Olha o que eu vou dizer para vocês como é forte. Ó. Nem sempre o prejuízo resulta em desvantagem financeira. Eu vou mostrar para vocês já isso. Mas como assim, professor? Porque em economia, quando nós falamos em prejuízo, nós temos 3 tipos de prejuízo. O que eu perco, o que eu deixo de ganhar, então eu perdi, eu deixei de ganhar, ou outro tipo de prejuízo é o que a gente fica no 0 a 0. O 0 a 0 também é prejuízo. Mas em algumas situações muito específicas, conforme nós veremos nos exercícios e com o auxílio da matemática, a falta de lucro pode significar uma boa ação. Vocês vão ver já já. Tipos de lucro. Professor, Não. deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o 0 a 0 é considerado prejuízo? Porque o objetivo das finanças, da economia e de todo o capitalismo se sustenta em torno disso. Nós vivemos num regime capitalista. Ele sempre gira em torno do aumento do capital. Então, se eu sair no 0 a 0, todo prejuízo. Perfeito. Tá? É uma questão conceitual mesmo. Se o objetivo do administrador financeiro é aumentar os lucros da empresa, se eu sair no 0 a 0, conforme vocês verão na matemática, vou fazer essa definição com vocês, 0 a 0 é prejuízo. Sempre. E é muito importante que vocês anotem isso também, mas cada vez mais que a gente for estudando e aprofundando, isso vai ficando mais claro. É que as perguntas de vocês, às vezes alguma situação ou outra que a gente dá como exemplo, me obriga a dar spoiler do futuro, assim, sabe? Mas à medida que a gente for estudando, isso vai ficando para a gente cada vez mais claro. E tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, inclusive a parte conceitual, é sempre conteúdo de concurso público, também a parte conceitual, será conteúdo da nossa prova. E é muito importante que vocês saibam para poder fazer uma boa administração financeira quando profissionais forem de fato, tá? Então 0 a 0 é prejuízo, não é? É claro que 0 a 0 no momento de crise para manutenção da sua empresa é bom,
Por isso que eu falei que nem todo tipo de prejuízo é ruim, entendeu? Tipo de lucro. Temos o lucro contábil, temos o lucro econômico. Vou só definir bem rapidamente, porque falaremos mais dele vem das equações matemáticas, né? Lucro contábil é o lucro bruto. É aquele que o contador conta. Quem faz o cálculo de despesa é o administrador. Quem faz cálculo de custo, ou seja, lucro contábil, é o contador, tá, gente? É importante que estabeleçamos esse tipo de tarefa também. Depois eu vou mostrar a legislação para vocês, para que vocês vejam na legislação até onde vai o trabalho, falando de finanças, até onde vai o trabalho do administrador, até onde vai o trabalho do contador, até onde vai o trabalho do economista. Isso é definido através da legislação, tá, gente? A legislação é quem define quais são as competências, as atribuições e as habilidades de um administrador financeiro, de um administrador contábil e de um administrador econômico, do economista, do contador e do administrador, tá? Então, lucro contábil também é aquele lucro bruto, é aquele que vem direto da contabilidade, é aquele que vem das planilhas contábeis, dos demonstrativos contábeis. Trabalharemos com os demonstrativos contábeis na aula que vem, tá? Vocês precisam conhecer os principais. Vocês só vão tomar decisão, o gestor financeiro, o administrador financeiro é o profissional que toma decisão. É ele quem decide, via de regra, o que vai acontecer com o lucro líquido. Certo? Como vocês vão tomar esse tipo de decisão? E várias das decisões de vocês serão baseadas nos demonstrativos contábeis. Então, os principais a gente tem que conhecer. Temos o lucro econômico. Lucro econômico é aquele que é contabilizado pelo economista. É o lucro líquido, também é contabilizado pelo administrador. Por isso que, às vezes, o lucro econômico também é chamado de lucro administrativo. É o lucro menos despesa, é o lucro líquido. Lucro bruto está relacionado ao lucro contábil. O lucro líquido está relacionado ao lucro econômico. Aí tem essa troca de nome, depois eu vou explicar para vocês por que tem essa troca de nome. Nem todo mundo tem um contador. E o lucro marginal ou instantâneo. Esse daqui é advindo do cálculo. É obrigação do administrador, do assistente administrativo calcular, de fazer o lucro marginal, ou lucro instantâneo, ou também do economista. Tá? O economista, o cara que trabalha com economia, também pode fazer esse tipo de trabalho. Pela legislação, o economista pode assumir o cargo dentro de um banco, de algum lugar, de assistente administrativo. Vocês sabiam disso? Ou seja, o economista é um concorrente direto a uma das vagas de emprego de vocês. Então, lucro marginal ou instantâneo. Agora, a gente vai lá dar uma estudadinha em tudo isso. Galera, minha lousinha está aqui. Os conceitos que eu vou colocar aqui na lousinha, por isso que eu pedi para que vocês fizessem com papel, tá? Eu queria que vocês anotassem no papel. Antes dos conceitos que eu vou... O conceito mais básico de todos é isso, ó. Vou escrever a formulazinha matemática aqui, anotem do jeito que eu vou colocar aqui. Nós dizemos assim, ó, L de Q é igual a R de Q menos C de Q. Ih, professor, complicou tudo muito. Compliquei não, gente, é facinho. Ó, escreveremos assim, ó, sendo L de quê? O que é L de quê? Lucro. Aquele Qzinho é demanda, é venda, é quantidade de peças que eu entrego, é quantidade de serviços que eu faço. É lucro em função da demanda. Então, vou colocar aqui, ó, lucro como sendo decorrente de que é a demanda. Então, é lucro em função da demanda, que é demanda. Certo? O R é a receita. A receita também é em função da demanda. A receita depende de quanto eu tenho de demanda.
nós chamamos de demanda porque a demanda de uma empresa que oferece bens é o bem que ela oferece. Uma empresa que oferece serviço, presta serviço, a demanda dela é por serviço que ela oferece. O escritório de arquitetura, por exemplo, é um escritório de advocacia, trabalha oferecendo serviços, e essa legislação chama de serviços intelectuais, tá? Serviços intelectuais são os escritórios de engenharia, de arquitetura, de advocacia, direito, os escritórios advocatícios, locais de composições musicais, também chama de serviços intelectuais. Vamos lá. R de quê? É receita. Professor também é? Oi? Ser um professor também é, professor? Não, porque professor não é profissional liberal, né? Aquele que trabalha por conta. Professor é um CLT, ele é carteira de trabalho, né? Entendi. Ele trabalha de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Então ele tem piso, ele tem teto, tem tudo isso daí. É importante também vocês conhecerem isso, tá? Quem é o chamado CLTista, seletista, ou que trabalha com a CLT, a legislação, a consolidação das leis do trabalho, é aquele profissional regulamentado, ele tem um piso, ele tem um teto, ele segue as leis trabalhistas. Quem determina piso e teto é a organização civil, ou seja, o sindicato dos professores. Para quem trabalha em empresa, é a OAB que determina isso. Nós temos o profissional liberal, que é aquele que trabalha por conta. O profissional liberal, ele não tem piso, ele não tem teto. Ele recebe pelo que ele ganha. E nós temos os serviços chamados de serviços intelectuais. É o advogado, é o arquiteto, que também não tem piso e teto, tá? Ou seja, ele pode ganhar 1.000 no mês, ele pode ganhar 1 milhão no outro. Eu, palestrante e músico também são consideradas atividades de cunho intelectual. Sim, o músico, para executar seu trabalho, ele precisa estar ligado à ordem dos músicos, ele precisa estar sindicalizado, ou ele trabalha de maneira amadora. Então, receita sempre em função da demanda, do que é esse demanda, nós vamos entender assim, ó. Se for a NSK, é quantidade de rolamento. Se for o McDonald's, é a quantidade de lanche vendido. Se for o escritório de engenharia, é a quantidade de projetos feitos. É o produto, de fato, tá? A quantidade do produto que foi vendida. A receita, e seguindo aquele como já era de se esperar, aquele C de que, escrevemos matematicamente assim, ó, C de que, custo em função da demanda. Aí eu não vou escrever como função, desculpa pela letra aí, tá, gente? Mas é que a tela do meu computador, quando eu uso essa luzinha aqui, é de touchscreen, ela fica balançando, tá? Minha letra não é assim, não. A gente tá usando é bem melhor. É o custo. Então, nós dizemos assim na prática, ó. Quem é lucro? Sempre em função do que é vendido, ó. Do que é produzido por mim. Quem é lucro? Simples assim, ó. Isso tem que virar um mantra na vida da gente, tá? Lucro é receita menos custo. Simples assim, lucro é receita menos custo. Agora atenção, gente. Aí vai começar a entrar uns pra que serve aí no meio. Eu não posso sair lucrando o quanto eu quero, tá? O lucro é definido pela Constituição para a grande maioria das atividades profissionais. Eu não posso sair lucrando o quanto eu quero. Cuidado com isso. Segundo, eu não posso considerar como receita qualquer coisa. E a parte mais complexa, que será um capítulo à parte para a gente, dessa continha aqui, serão os custos. Nós começaremos o nosso estudo matemático da administração financeira através dos custos. Mas eu queria que vocês anotassem outra formulinha só aí, ó. Que é esta aqui, ó. Nós chamaremos assim, ó, Lzinho. Em função também da quantidade vendida, ó, da demanda aqui. LLzinho é lucro líquido. Lucro líquido. O lucro líquido é lucro, só o lucro, ó. Só o lucro assim, nós entenderemos como lucro bruto menos
despesa. Certo? Lucro menos despesa. Dentro de despesas aqui entrarão aquelas que nós já conhecemos, são chamadas de despesa fixa, mais os impostos. Despesa fixa mais impostos é o que nós chamamos simplesmente de despesas. E aí, em alguns casos específicos que nós estudaremos no futuro, entram as despesas variáveis. Mas essa despesa variável entra só em determinados tipos de profissão. Determinados tipos de ramo de atividade. Entre essas despesas variáveis. Em que tipos de ramos de atividade que entram as despesas variáveis, professor? Em todo tipo de atividade que depende de condição climática. Por exemplo, quem trabalha com pesca na época do defeso, que é a época de reprodução dos peixes, não pode pescar. Então ele tem despesa fixa e despesa variável. Concreto, em dias de chuva ele não pode sair. Quem vai fazer contabilidade ou administração de uma concreteira tem que levar em consideração despesa variável. Nós vamos ver depois, com muita calma, que dependendo da situação, o salário também entra como despesa variável. Independente da chuva, eu tenho que pagar meus funcionários mensalmente que trabalham na minha concreteira. Choveu horrores, tempestade por 15 dias, eu não deixo de pagar meu funcionário por conta da tempestade. Isso entra, a legislação permite que entre como despesa variável, mas isso tudo com calma. Por enquanto, o que eu queria mesmo que vocês começassem a entender é isso, ó. Lucro é receita, tanto o lucro quanto a receita, quanto o custo, depende de quanto eu produzo. Então, sempre em função de quê? Em função da minha demanda. E lucro líquido também em função da minha demanda aqui, do quanto eu vendo. Ele é o lucro bruto, ou simplesmente lucro menos despesas. Observem que não aparece o quezinho aqui na despesa, né? Sim, porque despesa é o inferno na vida do administrador financeiro. A despesa ela não depende do quanto eu vendo, ela não é relacionada ao quanto eu vendo. Eu não tenho mais despesa ou menos despesa de acordo com o que eu vendo. Por exemplo, independente do que eu vendo, eu tenho uma indústria com 1000 funcionários, se eu vendo 0 ou se eu vendo 1 milhão, eles usam a mesma quantidade de papel higiênico. Então não depende do quanto eu vendo, tá certo? Uniforme e EPI, dependendo do ramo de atividade, entra como despesa. Eu tenho 1000 funcionários, não é porque eu não estou produzindo que eu vou privá-los de usar a bota de segurança, por exemplo, que vocês devem conhecer, aquela bota bico de aço, que é considerado EPI, é artigo de segurança. Se eu tenho 1000 funcionários, a empresa para por falta de demanda, eu não posso deixá-los descalços. A empresa não está vendendo, eu vou deixar vocês descalços. Refeição para funcionário dentro de indústria. A indústria não está produzindo nada, porque não está vendendo papel, a máquina da companhia Suzano está parada. Não preciso comprar comida para os meus funcionários. Não preciso, assim mesmo. Não posso deixar os caras lá dentro morrendo de fome. Eu dispenso todo mundo, eu vou ter que pagar comida para os caras, despesa. Agora vamos para os cálculos matemáticos, aquelas partes que vocês não sabiam. Primeira perguntinha para vocês, para nós começarmos a entender a parte matemática. Todo mundo daqui sabe o que é função ou não? Se não souber, não tem problema, gente. Eu volto do zero, tá? Mas vocês sabem que é função, sim ou não? Se um só disser que não, eu volto do zero. Se Fresca aí, professor. Oi? Não. Não, joia. Vamos lá, então. Primeiro, ó, gente. No século XVIII, um grande matemático chamado René Descartes, observando uma mosca, ele tinha problemas com insônia, ele ficou observando uma mosca caminhando sobre a parede. Aí ele pensou assim, ó, como é que eu poderia localizar essa mosca na parede? Ele simples, eu vou fazer assim, ó. Eu enumero a minha parede na horizontal e enumero a minha parede na
vertical. Peraí que eu estou virando minha reguinha aqui, tá? A partir do momento que eu enumero a minha parede na horizontal e também na vertical, eu consigo localizar não só a mosquinha na parede, mas eu consigo localizar qualquer coisa no plano. A mosquinha aqui, ó, se ela estiver aqui, por exemplo, ó, eu digo que a mosquinha tem coordenada 2 para x e 3 para y. Igual o joguinho de... Ixi, vocês não jogaram isso, Batalha Naval. Se eu tenho uma mosquinha aqui, eu digo que a mosquinha tem posição 3 para x e 1 para y. Então essa mosquinha tem posição 3 e 1. Sempre, isso é padrão, tá, gente? Primeira coordenada horizontal, que nós chamaremos de x. Depois a coordenada vertical, que nós chamaremos de y. Só que é óbvio que o René Descartes foi mais longe do que isso. O René Descartes percebeu que, dado o plano que ele descobriu aqui, esse plano todo marcadinho, marcado na horizontal e marcado na vertical, ele descobriu que qualquer desenho que eu faça aqui, ó, fiz esse desenho aqui, ó, eu posso expressar esse desenho aqui através de uma equação matemática. Essa aqui, mais ou menos, seria essa equação que está aí. Então, uma equação matemática que relaciona duas variáveis, observe que aqui eu tenho a variável y e tenho a variável x. Qualquer equação matemática que relaciona duas variáveis recebe o nome de função. Toda função pode ser expressa no, como foi Descartes que descobriu, qualquer função matemática pode ser expressa no plano cartesiano. Então vamos lá. O que é uma função matemática? É uma equação que relaciona duas variáveis. O x pode variar e o y pode variar também. Qualquer equação matemática que relacione duas variáveis de qualquer tipo, ela pode ser escrita no que nós chamamos de maneira algébrica, maneira algébrica, ou ela pode ser escrita de maneira geométrica, através de um gráfico. Essa linha vermelha e essa equação matemática são duas formas distintas de se escrever a mesma coisa. Sovaco e axila, duas formas distintas de se escrever a mesma coisa. Ó. Só que aqui está gráfico e aqui está algébrico. Ora, se o René Descartes descobriu isso, e eu sei que num custo de uma empresa eu tenho duas variáveis, porque meu custo, que por si só já é uma variável, pode ser expresso em função da quantidade que eu produzo. Como assim, professor? Eu tenho um custo fixo com funcionário de R$ 1.200 por mês. Esse não mexe, não depende do quanto eu fabrico. E eu tenho um custo, isso tem que ser somado com o custo da matéria-prima. Opa, a matéria-prima depende do quanto eu produzo. Quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu gasto. Então, se a minha matéria-prima custa R$12, olha só, vou produzir um produto, eu gasto R$12. R$12. Produzo 2 produtos, eu gasto R$24. Faço 3 produtos, eu gasto 3 vezes 12, 36. Gasto 4 produtos, gasto 40. Opa, esse custo aqui é o custo variável, ó. Depende do quanto eu produzo. Se eu produzo um produto, 1 vezes 12, 2 produtos, 2 vezes 12, 3 produtos, 4 vezes 12, 3 vezes 12, 4 produtos, 4 vezes 12.
Se eu produzo X produtos, X vezes 12. Nós expressamos a multiplicação de uma letra por um número em matemática como sendo 12x. Então, para isso aqui, que é cada um lugar de matéria-prima 12, 12x. Opa! 12Q, desculpa, gente. Por que 12Q? Porque Q é a quantidade de produtos produzidos, é a minha demanda. Entenda Q sempre sendo assim, ó. Então, que é meu custo a partir do quanto eu produzo? É meu custo fixo, R$ 1.200, mais meu custo, olha aqui, que depende da quantidade que eu produzo, ó. Então, 1.200 mais 12Q. A maioria das funções custo são dadas assim, ó. Custo fixo, é importante identificar isso na equação. O que aparece sem multiplicar o Q é custo fixo. O que aparece multiplicando o Q é o que nós chamamos de custo variável. Olha que bonitinho, estou começando a interpretar matematicamente, ó. Sem multiplicar o Q, custo fixo. Apareceu multiplicando o Q, custo variável. Custo fixo variável. Só que observe que eu tenho duas incógnitas aqui. Eu tenho C, que é o custo, e tenho o 12Q aqui, tem o Q aqui, que é outra variável. Se é uma equação de duas variáveis, aparece duas letras nela, o C e o Q, eu posso colocar isso no plano cartesiano. Então, eu consigo colocar os custos da minha empresa no plano cartesiano. Olha só, é o custo em função da quantidade Q produzida. Ó. Então, se eu produzo uma unidade, eu tenho um custo. Vou usar aquela lá como exemplo. Ó. 12.000 mais Q. Mas era 12Q, né? Deixa eu arrumar aqui. 12.000 mais 12Q. Se eu produzir 1, ó, vou substituir Q por 1. 1 vezes 12, 12. Mais 1.200, 1.212. Vou colocar o 1.212 sem escala aqui. É só para vocês entenderem, tá? Então, ó, se eu produzo 1, tenho 1.212. Se eu produzo 2, 1.224. Isso vai formando aqui no plano cartesiano uma reta. E se eu produzir 0, eu já tenho 1.200. Concordam que se eu substituir Q aqui, ó, por 0, 12 vezes 0 é 0. Então, para 0 unidades, se eu não produzir nada, eu continuo tendo os 1.200 lá de custo fixo. Ó. Então, o 0 elevado a 0 é 1.200. Eu começo a perceber que isso forma uma reta assim. Ó. Essa reta que se forma aqui é meu próprio custo. Até aqui está ficando claro, gente? Está fazendo sentido para vocês? Lembraram um pouquinho da questão aí? Sim. Professor, Pois não. só uma dúvida aqui rápida. Onde vai ficar o custo e a quantidade, falando de horizontal e vertical? Isso indifere? Não, é padrão, tá? Sempre padrão. Tá bom. Tá? O custo sempre aqui, ó, no eixo Y, no vertical aqui, certo? Na ordenada, como nós chamamos em matemática. E o que é a quantidade produzida sempre aqui, ó, na horizontal, tá? Então, vai aumentando a quantidade produzida. 1, 2, 3, eu vou sendo levado a um custo diferente. Sempre assim. Certo? Tá Isso bom, vai obrigado. formando aqui no plano cartesiano uma forma geométrica. Para aquele que eu passei para vocês é uma reta. Nem sempre o custo é uma reta, tá, gente? Eu diria para vocês o seguinte, mas isso eu vou revisar com muita calma com vocês na próxima aula, tá? Na grande maioria das vezes, lembrem do ensino médio lá de vocês, o custo ele é uma parábola, só que ele é uma parabolinha assim, ó. Então, olha só, começo produzindo pouco, o custo vai lá no alto. Produzo uma certa quantidade, vamos supor que aqui seja 100, ó. Meu custo fica baixo. Só que chega um momento que eu começo a produzir muito, meu custo começa a ficar alto também.
Então, atentem-se a isso. Ó. A grande maioria das funções custos são parábolas. Para ficar claro para vocês, é assim, ó, se eu produzo muito, eu começo a ter prejuízo. Existe uma certa quantidade de peças ou de bens que eu produzo que eu consigo diluir o custo a tal ponto que o custo fique irrisório, o custo começa a pegar uma pequena porcentagem da minha produção. Isso na vida prática é claro para vocês? Sim ou não, gente? Pra mim, não, professor. Não. Então vamos lá, ó. Presta atenção no que eu vou dizer. Como é que eu penso assim, se eu tô produzindo mais, eu vou gastar mais com produto, com matéria-prima, no caso. Né? Eu não vou gastar com máquina, não vou gastar com energia a mais, mas tipo, eu vou gastar com matéria-prima. Tá, vou explicar isso para vocês. Espero que fique claro depois da minha explicação. Se não ficar, a gente tem vários exemplos práticos para mostrar isso que eu estou dizendo para vocês. Vamos lá. Você administra uma empresa com 1.000 funcionários. Beleza até aí? Beleza. Aí você tem o gasto também lá da matéria-prima. O gasto da matéria-prima é variável. Quanto mais matéria-prima eu utilizo, mais eu gasto. Tá aí tranquilo? Certo. Se você produzir 0, você ainda tem o gasto com o funcionário. Concorda ou não? Sim. Seu custo ficou alto comparado à sua receita. Seu custo é alto, você está ganhando 0 e está custeando 1.000. Agora, se eu produzir bastante, produzo pra caramba, mas muito mesmo. Você aumentou o custo fixo, mas aquela partezinha que é variável você manteve. E lembra quem é lucro? Ó. Lucro é receita menos custo. Tudo em função do que é produzido. Se a receita for muito alta e o lucro eu mantiver baixo, aliás, o custo eu mantiver baixo, o lucro vai lá para a nuvem. Só que nem sempre isso acontece. Vou te dar um outro exemplo. Você trabalha numa horta, tá certo? Você trabalha numa horta. Tem 3 funcionários nessa horta. Olha só que interessante, ó. Esses 3 funcionários dão conta da horta inteira. Beleza? Eles dão conta da horta inteira. Se eu vender bastante da minha horta, olha lá o meu custo, ó. Meu custo começa a ser diluído porque minha receita fica muito alta. Meu custo ficou baixinho. Certo? Se eu começar a vender demais a ponto que minha horta não dá conta, eu vou ter que comprar da horta do meu vizinho. Aí meu custo aumenta. Porque a minha compra de horta do alface do meu vizinho interfere no meu... Isso entra como custo, vai aumentar o meu custo. Então eu comecei a produzir de uma tal forma que o meu custo aumentou. Isso, para ser expresso matematicamente, ele só pode ser expresso, só existe uma função matemática, um tipo de modelinho no gráfico aqui que expressa isso, que é a parábola. Ó. Esse aqui é a minha demanda, como sempre, ó. É a quantidade que eu vendo, esse aqui é o meu custo. Ó. Vendi pouquinho, custo baixinho, gastei pouco mão de obra. Aliás, com matéria-prima. Vou vendendo. Ó, o custo aqui para cá, a demanda está aumentando. Ó, vou vendendo, o meu custo ficou alto. Mas aí eu vou vendendo, o meu custo vai ficando baixo de novo. Ó. Esse fenômeno acontece com frequência. Meu custo vai diminuindo. Meu custo começa a valer cada vez mais uma porcentagem menor do produto que eu vendo. Isso acontece com frequência. Pode ser assim, mas o mais comum é a função custo ser assim, ó. Parabolinha. Se eu vender pouco, custo alto. Vendo um pouquinho mais, custo vai baixando. Vendo um pouquinho mais, custo vai baixando. Chega uma hora que eu consigo até igualar, ó. Quantidade vendida, quantidade negociada. Espera um pouquinho, deixa a buzinha aqui. Consigo até igualar, ó.
em alguns casos muito específicos, ó, a minha demanda com o meu custo iguala. Aí, à medida em que eu vou ser olho grande, ó, começa a vender mais, meu custo vai subindo de novo. Quase sempre o custo tem essa característica. Quase sempre, na grande maioria dos ramos de atividade, meu custo tem essa característica. Porque, vamos lá, numa indústria, se eu preciso produzir mais, eu preciso contratar mais funcionários, aumentei o custo fixo. Se eu não aumentar o custo fixo, eu tenho que pagar hora extra, aumentei o custo variável. Então, eu estou vendendo tanto que eu começo a aumentar o custo. Tá ficando claro com esses exemplos mais práticos ou não, gente? Entendi. Ou você perde no custo fixo ou você perde no custo variável. Exato. Então, geralmente, o custo tem essa carinha aqui, ó, na grande maioria das vezes, na maioria dos ramos de atividade, na grande maioria. Aonde que o custo tem esse gráfico, que é essa carinha que é de uma reta, ó, de uma equaçãozinha do primeiro grau. Alguns ramos de atividade que tem isso, ó, ou seja, quanto mais eu produzo, o custo só aumenta. Eu só tenho isso eu tenho geralmente no comércio. Porque quanto mais eu produzo, mais eu tenho que repor o meu estoque, reposição de estoque é custo. Então, mais eu vendo, mais eu reponho meu estoque, mais eu vendo, mais eu reponho meu estoque, mais eu vendo, mais eu reponho meu estoque, mais eu vendo, mais eu reponho meu estoque. Contando que os vendedores vão dar conta da demanda e que eu não precisarei contratar mais vendedores ou pagar hora extra para eles, porque se eu tiver que fazer isso, eu caio nessa curva aqui. Mas geralmente comércio tem essa curva de custo, indústria e escritório de maneira geral tem essa. Eu não começo a dar mais conta, o custo produziu pouco, o custo é alto, produziu muito, o custo cai, mas existe uma faixa aqui em que você começa a produzir demais, o custo aumenta muito também. Professor, então o objetivo desse gráfico aí é saber o equilíbrio aí. Exato, mas perfeito. Como essa pergunta foi genial, cara. Se fosse no ensino regular, lá, 5º, 6º ano, você ia ganhar um pontinho extra só por essa pergunta. Sim. Quem determinará para nós esse ponto aqui, ó, o ponto de custo mais baixo, é o custo marginal, que nós determinaremos assim, ó. Essa linha aqui em cima, ó, é o que nós vamos chamar de custo marginal. Nós calculamos o custo marginal para duas coisas. Eu não quero saber o custo total que vem da contabilidade nos demonstrativos contábeis, é o custo total de uma empresa. Eu quero saber o custo da minha empresa instantâneo, ou seja, peça por peça. Produzir essa, qual o valor do meu custo? Quem me dá isso? Custo marginal, quero essa. Quero descobrir qual é a peça que eu produzo, qual é a quantidade de peças que eu preciso produzir, quem é esse Q que está aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Quem é esse Q que está aí? Eu quero descobrir ele. Quem me dá isso é o custo marginal, que aguardem as cenas dos próximos capítulos, começarei a ensiná-los na quarta-feira que vem, tá? Quem é o custo marginal? Pré-requisitos para entendermos o custo marginal. Nós aprenderemos uma operação matemática, um recurso matemático chamado derivada. Aí nós teremos que aprender derivada e integral, tá? Para entendermos bem isso. Professor, pode falar. Tem um jeito de saber esse ponto Q sem ter a experiência? Por exemplo, assim, eu tô vendendo, aí eu cheguei no Q, eu quero ver até quando eu passo do Q, tá ligado? Então, tipo, eu vou vendendo, eu preciso produzir mais, aí, eu passei da curva, então eu tenho que diminuir. Tem algum jeito de saber matematicamente? Tem. E é exatamente isso. Ó. Tem dois jeitos de você saber desse ponto. De maneira que nós chamamos de administração empírica. Que administração empírica? É aquele administrador velhinho. Sabe aquele administrador velhinho da padaria que o cara lucra pra caramba e você não entende por quê? Porque ele tem há anos a padaria, ele já testou tudo, ele já sabe para que ele pode vender fiado, para que ele não pode, o que dá lucro, o que não dá. Só que ele aprendeu isso através de um modelo de administração chamado de administração empírica. Ele aprendeu isso por tentativa e erro.
Entendo o empirismo por tentativa e erro. Só que vocês concordam com uma empresa grande, o mercado financeiro, a bolsa de valores, não vai fazer isso, né? Então aqui a gente vai aprender outro modelo. Não, professor. Aqui a gente vai aprender outro modelo de administração chamado administração científica. Na administração científica, vocês aprenderão aqui comigo a pegar um demonstrativo contábil, transformá-lo numa equação matemática e através do estudo dessa equação matemática eu consigo determinar onde é o ponto em que eu ganho, onde que é o ponto em que eu perco. Quando vocês estiverem sabendo isso, nosso curso de administração financeira estará concluído. Fechou, professor. Entenderam? É isso aí que vocês vão ter que fazer. Poderia fazer por tentativa e erro? Claro que poderia. Mas algo me diz que se vocês estiverem trabalhando numa grande empresa, o patrão de vocês vai mandar vocês embora. Tem que fazer através da matemática. A matemática mostra com precisão, é a ferramenta humana mais precisa que nós temos para fazer Porque se você erra na matemática, você pode refazer o cálculo e acertar. Se você erra na prática, aquilo te causou milhões, dependendo da empresa que você trabalha, de prejuízo. Mas fiquem tranquilos, tá? Para a formação científica de vocês, para a formação chamada acadêmico-científica, que foi na semana passada, nós vamos só aprender a calcular isso na mão. Para a gente fazer um concurso, para a gente fazer um ENAD. No final desse semestre aqui, eu vou estar mostrando para vocês que o Excel faz tudo isso para a gente. Tem a função lucro marginal, receita marginal e custo marginal do Excel. Você aperta um botão lá, ele de tanto. Posso produzir até aqui eu não posso. A interpretação desses resultados que é o mais importante, inclusive para efeitos de impostos, tá? Galera, vou eu ficando por aqui. Por enquanto, desconsiderem aquela listinha lá que eu mandei para o Marcos, tá? Nós começaremos a resolvê-la na semana que vem, quando nós aprenderemos sobre isso, tá? Função e derivada integral, tá? Parte matemática aí para a gente interpretar todos esses gráficos. Vou interromper a gravação por aqui.